Marcos, capítulo 11, e versículos a partir de número 12. Leiamos o que está escrito na Sagrada Escritura. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém de ti. E os seus discípulos isto. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai querido e santo, louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos, Senhor, compartilhando, ó Deus, da tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude, ó Deus, na transmissão, ó Pai, com fidelidade, e que esse mesmo Espírito, Deus, atue em mentes e corações a fim de torná-los cativos de Cristo e possam, ó Deus, ser frutos, Senhor, para a glória do teu nome. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito possa, ó Deus, produzir, ó Deus, em cada um dos nossos ouvintes o convencimento da justiça, do pecado e do juízo. Muito obrigado, Senhor amado, por tua palavra. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, que o privilégio nós temos de estar relembrando aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Como todos vocês sabem, nós iniciamos a chamada Semana Santa, onde a tradição cristã tem por costume relembrar os últimos passos de Jesus desde Betânia, que foi a cidade do seu grande amigo Lázaro e que serviu sim de um ponto de partida e local de refúgio para ir em direção a Jerusalém. Nós estávamos ontem lembrando nas nossas congregações, nos nossos ajuntamentos, nas nossas reuniões, que o dia de ontem, domingo, foi o domingo de Ramos, o dia em que o Senhor fez a sua entrada, a apoteose, apresentando-se aos judeus como o rei prometido no Testamento ao povo de Deus, o Messias prometido ao povo de Deus estava ali sendo apresentado, não com a pompa que os judeus esperavam de um rei messiânico, mas de um libertador que veio para nos libertar do jugo e da opressão, não do inimigo físico, mas sim da opressão e do inimigo espiritual. Que Jesus cumpre a profecia exatamente a qual foi predita pelo profeta Zacarias, quando vai dizer ali no capítulo 9, a partir do versículo 6, que o rei dos judeus viria sobre um jumentinho, montado até encontrar a filha de Sião. E Jesus estava ali cumprindo exatamente essa passagem profetizada pelo profeta Isaías. Quando Jesus se dirige a Betânia, no dia seguinte, que foi o texto que no versículo de número 12, Jesus teve fome e foi em direção novamente a Jerusalém, mas no caminho ele passou por uma figueira. E isso traz um entendimento para nós que eu gostaria de refletir com você no vídeo de hoje. A figueira representa a nossa vida, querido, a nossa existência material e que Deus deseja trabalhar em nós o fruto do Espírito Santo. O Senhor, ele nos convida através
dessa mensagem a pensarmos em que tipo de fruto e em que tipo de vida nós estamos levando. Porque no versículo 12, 13 e 14, a Bíblia vai dizer: essa dali comer algo porque ele teve fome. Mas o texto vai dizer que não havia nada senão folhas verdes, porque não era tempo de figos. E com isso nós somos lembrados a respeito da advertência da palavra de Deus, quando nos fala que nós não sabemos o tempo da nossa visitação. A Bíblia vai dizer em Mateus 26 e 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E além disso, pelo fato de nós não sabermos quando seremos visitados pelo Senhor, a Bíblia nos adverte que nós estejamos preparados para um encontro repentino com o Senhor. Através disso, querido, nós somos desafiados a pensar em que tipo de preparo estamos tendo para encontrarmos com o Senhor. Amós, no capítulo 3 e versículo 12, vai nos dizer algo que eu quero compartilhar contigo também. A Bíblia vai dizer ali naquele texto: preparai-vos, ó Israel, para te encontrares com Deus. E, querido, nós precisamos estar preparados para encontrarmos com o Senhor. A Bíblia vai dizer que a vinda de Jesus e numa hora em que muitos não esperam, e muitos há que serão apanhados de surpresa e receberão reprovação do Senhor. Querido, nós cremos que estamos passando por um tempo em que o Senhor está nos concedendo a oportunidade de nós arrependermos dos nossos maus caminhos e confessarmos ao Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. Esse tempo em que Jesus está se dirigindo a Jerusalém e passando pela figueira é um alerta para você e para mim. É um alerta que nós precisamos purificar as nossas vidas. Nós precisamos, através da purificação, mostrar frutos dignos de arrependimento. Somos convidados de Deus quando Jesus vai dizer que o Pai é o agricultor. Nós somos os ramos e cada vara que dá fruto, o Pai poda. E esse é um tempo, querido, que o Senhor está podando a árvore. E o processo de poda é dolorido, querido. Se nós sentíssemos exatamente o que sente a árvore quando dá poda, nós perceberíamos que o momento que nós estamos vivendo é um momento crucial para que nós possamos buscar ao nosso Deus. Buscar converter os nossos maus caminhos e voltar o nosso olhar e a nossa direção para Deus. Nós precisamos de tal maneira purificar os nossos caminhos, purificar as nossas atitudes, e através da Bíblia Sagrada nós somos convidados a perceber aquilo que Deus tem preparado para nós. Gálatas 5, a partir vai entre a obra da carne e o fruto do Espírito. Jesus, quando visita a figueira, ele espera encontrar frutos, e cada um de nós, querido, seremos reconhecidos pelos frutos que nós demonstrarmos. Ali vai falar do fruto do Espírito Santo, o qual nos é dito: alegria, paz, amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Cada um de nós
sendo desafiados através dessa semana a pensar nos frutos ou no fruto do Espírito, em quais frutos nós temos demonstrado para o nosso Deus, e isso por intermédio do nosso corpo, querido. Lembramos da sacralidade do nosso corpo, afinal de contas, ali em 1 Coríntios, no capítulo 6, e versículos a partir do número 19, a respeito do templo da habitação do Espírito Santo, a qual é o meu corpo e o teu corpo. A Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Como nós temos apresentado o nosso corpo, período de preparação para encontrarmos com o Senhor, como nós temos nos apresentado diante de Deus? Será que nós temos de tal maneira nos dedicado à prostituição, aos vícios, a uma vida completamente desregrada e fora dos parâmetros de Deus? É tempo de nós pensarmos a respeito disso, querido. Em que fruto nós temos produzido para a glória de Deus, em que tipo de ações, que tipo de vida nós estamos levando. Certamente, querido, muitas pessoas que não pensavam nas coisas de Deus, através da assolação, dessa visitação que nós temos percebido no presente século, essas pessoas passaram a perceber um pouco mais que a vida não se resume a trabalho, não ganhar dinheiro e alimentar a si e a sua família. Cuidados a pensar dessas coisas. Em que destino terá a nossa alma após a nossa partida aqui? Porque o texto ele vai nos continuar dizendo que Jesus, indo até o templo, quando ele ordena que aquela figueira ela permaneça infrutífera, a palavra de Deus cumpre-se e a figueira ela perde a sua produtividade, a sua capacidade de produzir frutos. E com isso somos lembrados e somos desafiados a pensar nas perdas que nós estamos tendo nesse presente momento. Querido, várias perdas nós estamos tendo através desse período, mas eu quero te dizer algo. Talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você tenha a esperança, talvez você tenha a vontade de viver, a vontade de continuar fazendo o que você vinha fazendo, mas a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos de tal maneira ter fé. A Bíblia que diz, Jesus vai dizer ali, no versículo de número 22, quando Pedro se depara com a figueira infrutífera, porque o Senhor a amaldiçoou, o Senhor impediu que ela frutificasse. E Pedro, percebendo Jesus, acaba dizendo algo que para você e para mim é necessário que nós tenhamos em tempos de crise, em tempos de perda. Tem fé em Deus. Querido, tem fé em Deus. Você pode perder tudo nessa vida. Você pode perder teu carro. Você pode perder um ente querido. Você pode perder. Se você não perder a fé, você não perdeu nada, querido. Porque todas essas coisas, elas são restituídas para todo aquele que crê. Lembra de Jó? Jó foi o homem talvez mais provado da história de toda a Bíblia. E ali o texto vai dizer que Jó perde tudo. Perde família, perde bens, perde todas as suas propriedades, mas no momento mais crucial, Jó começa a dirigir algumas perguntas ao Senhor, e certamente algumas pessoas também passam por questionamento, momentos de
titubeação a respeito do seu futuro e começam a dirigir perguntas a Deus: Senhor, por que que isso tem acontecido? Senhor, por que tu permitiste isso acontecer? Mas, querido, Deus para cada um de nós e um tempo designado para tudo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 3 nos lembra disso. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Há um tempo de abraçar, há um tempo de afastar-se de abraçar. Há um tempo de ajuntar pedras, há um tempo de atirar fora. Há um tempo para tudo nessa vida, querido, e nós precisamos ter fé em Deus para passar por momentos assim. Porque o Senhor, através desses momentos, está purificando a nossa vida, está nos ensinando valores morais e espirituais superiores aos nossos. Valores os quais muitos de nós acabam por conta da correria do dia. E talvez essa semana, querido, da Páscoa seja um momento propício para que você possa lembrar daquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. Observe que Jesus está indo até Jerusalém, cumprir o desígnio que ele recebeu do Pai, entregando a sua vida por amor a você e a mim. Mas antes disso, ele cumpre algumas etapas a fim de nos ensinar coisas que devemos tirar da nossa vida, limpar da nossa vida, purificar a nossa vida, porque afinal de contas, querido, a palavra de Deus, ela visa limpar a nossa vida. O Evangelho, uma vez que penetra no íntimo do coração do homem, ele limpa todo o mal causado pela ação do maligno em nossas vidas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E os nossos pensamentos, eles são completamente afetados para fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas através do Evangelho, nós somos convidados a nos arrepender e voltar o nosso pensamento para o Senhor. Jesus chega no templo e ali adverte contra a hipocrisia dos homens que estavam ali fazendo da casa de Deus, que deveria ser. E ali ele adverte dizendo: vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões e salteadores. Jesus não está tão preocupado com o templo de pedra. Ele agora está fechado. Mas ele está muito mais preocupado com a pedra que foi construída não por mão humana. O templo que é a habitação do Espírito Santo de Deus, que é a minha vida e a tua vida. Como é que ela está, querido? Como é que está a nossa vida? Será que a nossa vida tem sido um depósito de ladrões e salteadores? Será que a nossa vida tem sido completamente regrada pelos padrões desse mundo caído? É tempo de nós pensarmos a respeito disso. E ele nos ensina a pensar no valor supremo da nossa redenção. E sabe qual é? O perdão, querido. O perdão que nós recebemos na cruz, através do derramado sangue de Cristo, é também direcionado ao nosso próximo. Somos chamados nesse tempo pascual a refletirmos acerca da necessidade do perdão. Nós recebemos o perdão de Deus, somos convidados a o nosso. Versículo 25 e 26, dizendo: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se vós não perdoardes os vossos pecados, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, querido, nós precisamos sim
antes de receber o perdão de Deus, liberar o perdão para o nosso próximo. É muito bom, querido, nós sabermos que somos perdoados por Deus, mas no momento que nós somos convidados a perdoar o nosso próximo, aí é que nós temos uma dificuldade tremenda. E através do Evangelho nós somos convidados a pensar a respeito dessas coisas. Porque se nós esperamos receber o perdão de Deus, nós precisamos liberar o perdão para o nosso próximo. Lembrando que o perdão maior, a ofensa maior, foi dirigida a Deus e Ele nos perdoou. E através disso, nós somos convidados a pensar sobre esse que talvez seja a pedra de tropeço de muitos de nós cristãos. Somos muito bons em falar, muito bons em trazer seminários, workshops, palestras a respeito das doutrinas do Espírito. Quando nós somos chamados a perdoar as ofensas que são dirigidas a nós, muitos acabam sendo reprovados. Eu quero terminar com um texto que está em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 31 e 32, para que nós possamos pensar em coisas que nós falamos. A Bíblia vai dizer: toda amargura e ira e cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre de vós. Antes, para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Querido, com essa palavra nós queremos dizer que nesse caminho de Jesus até a cruz do Calvário, Ele deseja trabalhar em nossa vida a fim de purificá-la, limpá-la de toda sorte de malefícios, de vícios e até de sentimentos que podem contaminar todo o nosso corpo. Do perdão, nós somos convidados a exercer a mesma misericórdia, o mesmo amor que nós recebemos de Deus para com o nosso próximo. Pense nisso. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus.